Boa noite, o Jornal do Rio começa agora e você acompanha as principais notícias aqui do Estado. A mulher que atropelou e matou um motociclista enquanto tentava fugir de uma blitz da lei seca na zona oeste da cidade, se entregou à polícia hoje à tarde. Já pela manhã, três suspeitos morreram durante uma operação da Polícia Militar na Cidade de Deus. A gente volta a trazer essa novela da linha amarela, a concessionária que administra a via, diz que o pedágio vai voltar a ser cobrado sexta-feira, dia 1º de novembro. Tem ainda o pedido de prisão dos ex-governadores Rosinha e Antony Garotinho. O Jornal do Rio está de volta em 30 segundos e eu tô te esperando. A Justiça expediu um novo mandado de prisão contra o casal Rosinha e Garotinho. Fernando Davi está ao vivo agora e vai trazer as informações. Fernando, a defesa já entrou contra esse pedido de prisão? Já recorreu sim, Natasha. Boa noite para você e a todos. Por 2 votos a 1, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio revogou o habeas corpus concedido em setembro e agora Antony Garotinho e Rosinha Matheus devem voltar à prisão. O casal é acusado de participação em um esquema de superfaturamento de contratos celebrado entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht durante os 2 mandatos de Rosinha como prefeita. A estimativa é de que esse esquema tenha provocado um prejuízo de 60 milhões de reais aos cofres públicos da cidade do Norte Fluminense. Essas informações foram obtidas pela Força Tarefa da Lava Jato por meio de acordos de colaboração premiada celebrados com executivos da empreiteira. Segundo o Ministério Público, essas prisões preventivas são necessárias porque o casal tem muita influência em Campos e poderia interferir nos rumos da investigação. Os ex-governadores do Rio dizem que são vítimas de uma perseguição e negam as acusações. Em nota, eles afirmaram agora há pouco que vão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Essa será a 5ª vez que Antony Garotinho será preso e a 3ª de Rosinha. Natasha. Obrigada, Fernando, pelas suas informações. E a gente vai continuar aí rodando a nossa reportagem, porque se entregou à polícia a mulher que atropelou e matou um motociclista na contramão quando tentava fugir de uma blitz da Lei Seca na estrada do Catonho, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste. A gente vem acompanhando esse caso desde cedo e quem vai trazer as informações é o Marcos Lacerda, direto da rádio Band News 90.3. Lacerda, ela se entregou, né, depois de ter um mandado de prisão expedido. Isso, Natasha, boa noite a todos. Se entregou a policiais da delegacia de Realengo, junto com a Polinter, eles estavam fazendo buscas aí há alguns dias já para cumprir o mandado de prisão contra Carla Vasconcelos de Almeida. Ela, se vê nas imagens aí, atropelou e matou o Jonathan Lima da Silva, de 24 anos, na última quinta-feira, fugindo de uma operação Lei Seca. Chegou a ser levada para a delegacia, pagou R$1.000 e foi libertada, né? Mas aí o caso foi aumentando, a história foi aumentando e ganhando outras repercussões. E ela teve mandado de prisão expedido e estava considerada foragida. Depois de uma negociação com advogados, ela conseguiu se entregar agora à tarde na polícia e foi levada, está sendo encaminhada agora para a delegacia de Realengo. Hoje foi divulgado um vídeo, mais um vídeo desse atropelamento, que mostra ela parando o carro ainda na contramão na estrada e um homem desce do veículo e sai andando, de maneira um pouco mais até acelerada. A Polícia Civil ainda não identificou esse homem. Ela, na sequência, acaba saindo do local, é cercada ali por outros mototaxistas, motociclistas, né? E o que chama mais atenção é que um outro carro também acaba passando na contramão, no mesmo sentido da Carla. E aí isso também, vocês estão vendo na imagem agora, esse carro aí em alta velocidade também acabou passando na contramão. A polícia ainda tenta localizar esse homem, possivelmente com a prisão da Carla agora, possa ter essa identificação já na delegacia. A gente, claro, aqui na Band News FM vai atualizar esses detalhes. Obrigada, Lacerda, pelas suas informações. E olha só, a deputada federal Flor de Lis usou a prerrogativa política para prestar depoimento em Brasília sobre a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado em junho deste ano. A gente vem acompanhando esse caso desde sempre. O julgamento dos 2 filhos da parlamentar que são acusados de participação no crime começa nessa quinta-feira, mas a deputada, por conta dessa prerrogativa, não vai estar presente. Flávio e Lucas dos Santos estão presos de forma preventiva. O pastor Anderson do Carmo foi morto a tiros em casa em Pedotiba, Niterói, na região
metropolitana aqui do Rio. A seguir a gente fala da novela Linha Amarela. Enquanto a concessionária corre para voltar a cobrar o pedágio, a prefeitura tenta retomar a administração da via. A manhã foi violenta na Cidade de Deus, na zona oeste aqui do Rio. 3 suspeitos acabaram morrendo durante uma operação que foi feita pela Polícia Militar na região. Os policiais chegaram no início da manhã na região do Karatê, uma das mais violentas na comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Barricadas com trilhos de trem e tiros de fuzil faziam com que os agentes avançassem devagar. A operação para reprimir o tráfico de drogas deixou as ruas desertas. Rajadas de fuzis e metralhadoras deixaram os policiais encurralados nessa esquina. Um homem em uma motocicleta avançou na direção dos policiais e acabou baleado e morto. Quando um bandido apareceu de moto, quando ele caiu de moto, que ele levou o primeiro tiro, quando ele caiu de moto, ele caiu já com o fuzil apontando pra gente já, entendeu? Nessa que ele apontou o fuzil, eu vi ele cair de moto apontando o fuzil, tanto que a minha imagem, eu corri pro outro lado da rua. Quando eu corri para o outro lado da rua, aí começou aquele intenso confronto e o policial se abrigou atrás do poste, como todo mundo pode ver as imagens. O policial, ele nem viu, que o policial estava olhando para a esquerda e o cara veio pela direita. De acordo com o comando da PM, o homem que foi baleado na motocicleta fazia parte do tráfico de drogas aqui da Cidade de Deus e estava armado. Além dele, 2 homens foram mortos, ambos suspeitos, segundo a Polícia Militar. Cápsulas de munição ficaram espalhadas pelo asfalto e o carro de um morador ficou com perfurações por toda a lataria. Drogas, uma pistola e 2 fuzis, um deles com mira telescópica, foram apreendidos. Que desespero, né, gente? A gente fala agora da novela Linha Amarela. A Lanza está correndo contra o tempo para tentar normalizar o serviço de cobrança do pedágio destruído pela Prefeitura. Já a Prefeitura encaminhou agora à Câmara de Vereadores um projeto de lei para tentar retomar a administração da via. Aos poucos, cancelas estão sendo recolocadas, assim como os vidros das cabines. A previsão, inicialmente, era que a cobrança fosse retomada somente em 30 dias, mas a expectativa agora é que no próximo dia 1º o pedágio volte a funcionar. Segundo a concessionária, cerca de 100 profissionais, entre técnicos de manutenção, analistas de tecnologia e engenheiros, estão trabalhando 24 horas para restabelecer o sistema. Enquanto isso, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, continua afirmando que vai manter a decisão de retomar a administração da Via Expressa e que está confiante de que a Justiça vai decidir o processo a favor do município. No último domingo, após a prefeitura romper o contrato com a Lanza, o chefe do Executivo Municipal ordenou a derrubada de todas as cancelas. Tratores foram usados na ação. O contrato foi cancelado depois da Câmara de Vereadores do Rio apontar prejuízo aos cofres públicos. Na manhã de ontem, a Justiça concedeu uma liminar, suspendendo os efeitos da decisão da Prefeitura de cancelar o contrato de concessão com a Lanza e restabeleceu o direito da concessionária de cobrar o pedágio. A Prefeitura foi intimada a pagar uma multa diária de R$100 mil até que o serviço volte à normalidade. E falando em pedágio, o valor do pedágio da Transolímpica, que liga o Recreio dos Bandeirantes a Deodoro, ambos na Zona Oeste, também é motivo de polêmica. E quem vai trazer toda essa história pra gente é o Marcos Sadoc. Depois de tudo que aconteceu na linha amarela, o pedágio da Transolímpica pode estar na mira das autoridades. Os parlamentares estão se mexendo em relação a isso. A Transolímpica tem um pedágio de R$ 7,50. Os cariocas e também quem passa pela via todos os dias na ida e na volta do trabalho, por exemplo, reclama bastante do valor dessa tarifa e por isso os parlamentares estão em torno dessa questão. A Tereza Berger, por exemplo, representou junto ao Ministério Público para que esse contrato com a concessionária seja revisto, para saber se essa tarifa de R$ 7,50 é um valor justo. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro também está de olho nesses contratos e nesses valores desde o início do ano. A gente lembra que a Transolímpica é uma obra de legado olímpico, foi construída para os Jogos de 2016 do Rio de Janeiro, liga o Parque Olímpico, que fica na Barra da Tijuca, ao Parque Radical de Deodoro, dos pontos importantes dos Jogos Olímpicos, que custou mais de R$ 2 bilhões para ser construída. E claro, a gente procurou a concessionária, a Via Rio disse em nota
que o valor cobrado no pedágio foi definido pela Prefeitura já no edital de licitação, que foi publicado em 2011 e está sendo atualizado conforme as regras de reajuste previstas no contrato de concessão. A gente também vai continuar acompanhando esse caso de perto. E hoje, gente, o corpo de Jorge Fernando foi velado no Teatro do Leblon, na zona sul da cidade. Fãs e artistas estiveram presentes para se despedir do ator e diretor. A fé estava presente na despedida. Jorge Fernando tinha o mesmo nome do santo guerreiro de quem era devoto. A religiosidade também foi representada no trabalho de Jorge Fernando nas novelas. Eu vou lembrar da estreia de Alma Gêmea, que era uma novela diferente, um tema diferente, que mexia com reencarnação e que a gente fechou junto, a rosa branca, os símbolos, tudo, e foi realmente muito forte, a experiência mística que a gente teve juntos ao fazer essa novela. A mãe de Jorge Fernando, Hilda Rabelo, de 95 anos, foi amparada pelos amigos. Diversos artistas estiveram na cerimônia nesta terça-feira. A liberdade que ele dava aos atores, de poderem ser felizes, de brilhar. Ele não queria ficar na frente do ator e deixar o ator aparecer, brilhar mesmo. Jorge Fernando começou a carreira na série Ciranda Cirandinha, ainda nos anos 70, como ator. Depois disso, assumiu a direção de diversas produções na emissora. O Jorginho era um artista popular, por isso que ele é tão querido por todo mundo. Hoje, quando você fala em a novela das 7, a novela das 7 tem uma espécie de padrão hoje. Quem implantou isso foi o Jorge. A experiência por trás do sorriso contagiante também ajudou quem estava apenas começando. Cara, que além de me dar, a primeira oportunidade, foi me guiando durante toda a profissão. O velório também foi aberto aos fãs. Eu assistia sempre os trabalhos dele, todos eu achei legal. No último domingo, Jorge Fernando se sentiu mal e foi levado para um hospital em Copacabana, na zona sul do Rio. No mesmo dia, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O diretor foi cremado no cemitério da Penitência, na zona portuária do Rio. Ele vai deixar tudo, assim, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu fui educada, ele vai me deixar tudo, assim, e fica um buraco da saudade, né? Uma grande perda para a dramaturgia, né? Sol e altas temperaturas, gente. No próximo bloco você vai ver que o verão tá chegando e junto com ele a preocupação com um velho conhecido de todo mundo, o Aedes aegypti. E olha só que história legal que eu trago agora. Você vai conhecer o trabalho de um jovem lá do Complexo do Alemão, recém-formado em engenharia, que aprendeu, gente, a construir uma impressora 3D. E olha, ele já até ganhou prêmio com o projeto. De sucatas compradas em ferros velhos à impressora 3D. Esse foi o desafio concluído por um jovem morador do Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Lucas Lima, de 24 anos e recém-formado em engenharia mecânica, é o responsável por criar há 2 anos o equipamento apelidado carinhosamente de Maria. A impressora 3D que existia na faculdade, a MakerBot, custava R$17 mil. Como era cara, Lucas resolveu estudar como se fabricava e descobriu que era possível construir uma com sucata eletrônica. A criação rendeu ao engenheiro no início do mês o prêmio Iniciativa Shell Jovem. Entro em sites e pesquiso as máquinas que têm as peças que eu vou precisar. E dentro dessa cooperativa eu compro lá motores, barras de aço inoxidável e tiro tudo de impressoras que estavam no lixo. Aí levo para minha casa, desmonto, faço a limpeza, fica como novos e utilizo nas minhas máquinas. A inovação faz parte do projeto de conclusão do curso de Lucas. O mais interessante é que ele criou um protótipo de aproximadamente R$500, 25 vezes mais em conta do que uma impressora 3D convencional. O engenheiro possui agora 3 máquinas e as usa para produzir objetos para venda. Com a intenção de compartilhar seus estudos, ele criou ainda a Infil, uma fábrica de impressoras 3D que funciona na casa dele. Ele pretende fazer do espaço um centro de qualificação dos jovens da comunidade, ensinando programação, robótica, corte a laser e a tão sonhada impressão 3D. Então eu vejo as comunidades do Rio de Janeiro como verdadeiras Wakanda, onde vai ter jovem favelado desenvolvendo tecnologia, aplicativo, impressoras 3D ou até novas tecnologias que ainda nem existem.
Inovar transforma o futuro, né, gente? E olha só, faltando quase 2 meses para o verão, o Rio de Janeiro já enfrenta altas temperaturas e com a volta do calor, o antigo vilão acaba reaparecendo e vindo com mais intensidade. É o Aedes aegypti. Não pode faltar no verão? Eu acho que ordem na casa. Praia, né? Açaí. Uma coisa que poderia, mas não deve faltar, são as doenças do Aedes aegypti. Por enquanto, as UPAs e outras unidades de atendimento estão tranquilas, mas a previsão da Secretaria Estadual de Saúde é de movimento intenso, principalmente a partir de fevereiro. Por isso, a Secretaria já prepara um plano de emergência para separar casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya das demais doenças. Hoje, os 92 municípios do estado e a Secretaria Estadual de Saúde têm um plano de contingência pronto, que vai desde a organização dos serviços de saúde, com filas diferenciadas para atendimento de pacientes com sinais e sintomas de dengue e chikungunya, até a estruturação de novos pontos de atendimento que a gente chama de centros de acolhimento. Até setembro, os números de casos de dengue e chikungunya mais do que dobraram na comparação com o mesmo período do ano passado. Quem teve chikungunya ou zika fica imunizado para o resto da vida, mas com a dengue é diferente. Como existem 4 tipos do vírus, a pessoa pode ser infectada até 4 vezes. E quando retorna, a doença geralmente vem de forma mais grave. Por isso, Mariana está preocupada. Já teve as 3 doenças e mesmo passando repelente, sabe que não está livre de uma nova infecção por dengue. Tenho muito medo sim, porque da vez que eu tive dengue, eu fiquei internada 1 semana e não era hemorrágica. Se for hemorrágica, então a probabilidade de ficar 15 dias ou até 1 mês é maior. O médico explica que a melhor época para buscar e eliminar criadouros com água parada é agora, quando ainda não chegou o período chuvoso e a quantidade de mosquitos é menor. A alternância desses vírus ao longo dos anos faz essas epidemias cíclicas. Pessoas, por exemplo, que nasceram de 2008 para cá, não tiveram contato com o vírus 2, que está circulando agora no Rio de Janeiro. Então a gente tem uma parte importante da população que não ficou doente na epidemia de 2008 e todo mundo que nasceu daquela data para cá também não tem imunidade contra esse tipo de vírus. A seguir, as duplas de vôlei de praia que vão representar o Brasil em Tóquio. De volta com o Jornal do Rio, ano que vem tem Olimpíada e hoje já foram apresentadas as 4 duplas que vão defender o Brasil no vôlei de praia nos Jogos de Tóquio. Os atletas falaram com a imprensa na sede da Confederação Brasileira de Vôlei, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Alisson, campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016, vai defender o Brasil ao lado do estreante Álvaro Filho. A dupla se formou há apenas 6 meses e já garantiu vaga. A gente está muito feliz por esse momento, como todo mundo aqui na mesa, e pensando já em Tóquio daqui a 10 meses. Então esse é o nosso objetivo. E o peso de retornar aos Jogos Olímpicos depois de conquistar um ouro, segundo o Bruno Schmidt, só fortaleceu. Os jogos passados foram muito bons, mas já estão no passado, né? O vôlei de praia evoluiu muito. E eu acho que a busca por algo mais ela é importantíssima. Ele vai estar de novo brigando pelo primeiro lugar, mas agora ao lado de Evandro, o gigante carioca de 2,10 metros. O Bruno, por ter ganho essa medalha aqui no Rio, né, ele tá muito motivado, ele está muito empolgado com mais uma Olimpíada que ele vai, né, ele quer fazer o melhor dele de ser, né, e ele só tem me motivado com isso, diariamente. Uma das mais experientes, Ágata, prata nos Jogos do Rio, segue rumo a Tóquio ao lado da parceira Duda. Estou aprendendo muito, né, por estar jogando ao lado dela. Fica muito essa imagem assim, né, de a Ágata é experiente, né, e vai passar tudo para a Duda. Mas é outra parceria, são outros tipos de desafios. Então, estar do lado dela está me fazendo crescer bastante profissionalmente e pessoalmente. A dupla Ana Patrícia e Rebeca é a primeira do ranking olímpico internacional e representa a renovação do vôlei de praia brasileiro. Com 22 e 26 anos, encaram a primeira Olimpíada. A gente fica muito feliz, né, especialmente por ter conseguido isso de forma antecipada, porque como a Rebeca e o Virgílio falaram aí, isso dá para a gente, né, a tranquilidade de traçar um projeto para a gente chegar em Tóquio com o nosso melhor voleibol. Boa sorte ao Brasil. O Jornal do Rio volta amanhã. Tchau, gente.